Quando a gente fala de trauma, às vezes a gente tem traumas que estão tão subjacentes que a gente nem percebe eles. E aí agora, essa conversa aqui que eu estou tendo com vocês, eu ia começar falando de outra coisa, agora eu vou entrar em outra coisa. E aí, porque foi o que veio aqui agora, quando eu fui falar sobre o meu sotaque carioca, do forte, do mais. E eu percebo que nos últimos anos eu omiti muito o meu sotaque e a minha origem aqui do Rio de Janeiro, né? E perceba que isso foi uma construção que eu fui fazendo quando eu percebi que as pessoas falavam: Nossa, mas você não parece carioca. Isso antes de ir morar fora, porque as pessoas olhavam para mim: Você não parece carioca, você não gosta de futebol, você não gosta de samba, você não gosta de pagode, você não fala alto, você não grita, você não berra. E eu olhava e falei assim: Nossa, que interessante. Eu nunca me identifiquei como carioca, apesar de adorar. Hoje em dia, eu constato momentos que eu adorava o Rio em certas coisas, como, por exemplo, botar uma bermuda, chinelos e dar um mergulho no mar e depois começar a trabalhar. E aí eu achava aquilo muito bacana, assim, nossa, eu não sou reconhecido pela minha identidade. E aí eu agora, percebendo aqui na fala que eu estava tendo de vocês, e é uma fala, eu ia começar a falar sobre o Bert Hellinger, sobre o que ele fala de traumas, que tem, de certa forma, a ver com isso. Então, conta até a construção do teu ser, você é a partir de traumas seus que você traz. E eu costumo falar que eu nasci aqui porque eu estou simplesmente perdido aqui, porque eu não pertenço ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Quando, na verdade, a minha maior característica que eu percebo hoje em dia é justamente por eu ser brasileiro. É uma das minhas maiores qualidades de ser brasileiro e de ser toda essa multidiversidade que o país é e que eu tenho isso tudo dentro de mim, por tudo que eu faço, tudo que eu vivo e tudo que eu já vi por aí. E eu negava muito isso. Então, quais foram os traumas que, de repente, eu tenho ainda no meu DNA, que são dos meus antepassados? O Bert Hellinger, ele costumava falar muito sobre os traumas vividos das gerações anteriores e o quanto isso podia influenciar a nossa vida, quanto isso podia influenciar quem a gente é. Então você tem os antepassados, todos os traumas vividos, e os descendentes eles trazem aquilo vem embutido como se fosse uma herança vinda da tua família, vinda de todos os seus antecedentes, né? Todas as pessoas que vieram antes de você. E aí, o quanto de repente eu achava muito bonito não ser identificado como carioca, porque era uma forma de eu ser identificado como de lugar nenhum, porque também as pessoas não identificavam de onde eu era. E eu achava isso divertido, achava isso muito divertido. Isso acontecia muito. E agora, estranhamente, eu voltei para o meu país e voltei para a minha cidade, achando que eu ia voltar para São Paulo e não voltei para São Paulo. Foi a minha cidade que me chamou. E eu tô mexendo em muitas questões minhas internas aqui, e está sendo muito interessante isso tudo. E a gente olha para um trauma e você começa a acolher aquele trauma, no lugar de você se colocar como eu não vou olhar para isso, ou eu sou uma vítima dessa situação e eu carrego tudo isso da minha ancestralidade, às vezes inconscientemente, ou às vezes até conscientemente pelas histórias que você escutou dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, seja lá o que foi, seja lá eles terem atravessado o Atlântico de jangada, seja lá o que foi, e você usa aquilo como a desculpa do espaço da vítima. Às vezes as pessoas acham que a vítima é simplesmente uma palavra que tem um peso muito grande. Ela pode ter um peso, assim como ela pode ser um alívio, depende do prisma por onde você olha. Quando você se reconhece no espaço do que você está vivendo e revivendo e recontando as histórias traumatizadas dos teus antepassados, você pode começar a olhar para você e começar a se questionar o que eu estou ganhando em ser a continuação, a prolongação de todos esses traumas familiares. A gente sempre tem algum ganho em tudo. Tudo a gente tem algum ganho. Tudo a gente tem algum ganho. Todas as histórias, todas as mentiras, tudo a gente tem um ganho. Ah, mas eu não conto nenhuma mentira para mim. Eu sou uma pessoa verdadeira e autêntica. Será? Verdade. Quantos por cento você é autêntico para você mesmo? Quantos por cento você é verdadeiro com você mesmo? E se às vezes você nem souber identificar? Então vamos lá, vamos fazer uma prática super rápida. Fechem seus olhos agora. Por que que eu sempre peço para fechar os olhos? Para não ficar disperso, para você voltar a olhar para dentro. Então fecha os olhos, relaxa teu corpo, baixa suas barreiras, relaxa, relaxa você.
Relaxa, relaxa toda a cabeça, todo o pescoço. Relaxa os ombros, relaxa o abdômen, pernas, pés. A partir de agora, você, essa conexão com a sua essência. Pergunta agora para a sua essência. Querido, quantos por cento eu sou verdadeiro comigo mesmo? 10, 20, 30, 40, 50, 60%, 70%, mais de 70%? Qual foi o número que veio? Ok. E se agora você não fosse mais o somatório de todos os traumas vividos pelos seus pais, pelos seus avós, bisavós, tataravós, e se agora você começasse a descobrir qual é a sua essência? Qual é a sua essência? Porque às vezes a essência que você acha que você tem, ela está mascarada por todo esse vínculo sistêmico e todas as lealdades invisíveis que você tem com seus pais, que você tem com seus avós, bisavós, com todos aí, sejam os que estão vivos ou mortos, tudo que você mantém como essa grande lealdade invisível no teu campo e você é o somatório de toda a criação deles a partir do trauma. E aí você bloqueia a sua criação de alegria, você bloqueia a sua criação de dinheiro, você bloqueia a sua criação de relacionamento de você, porque para mim esse é o primeiro relacionamento, é você com você. O outro é somente uma parte sistêmica que vai entrar e vai agregar, e só vai agregar se a tua relação com você estiver totalmente transparente, totalmente fluida, onde você percebe tudo. E aí você vai sendo todos os movimentos e aí você vai fazendo todas as grandes mágicas a partir da tua conexão com a tua essência. Quantos de vocês aqui já negaram a origem de vocês? A origem geográfica, a origem familiar, origem social, origem política? Eu costumo falar que eu sou apolítico, agora na verdade tudo é política. Então, quanto vocês já negaram a origem de vocês e vocês não estão sabendo buscar a sua essência para mudar e desbloquear o teu campo? E finalmente aquele projeto sair do papel, ou finalmente aquele negócio você abrir, ou finalmente aquele casamento que você não aguenta mais olhar para a cara daquela lambisgoia ou daquele cretino e você não consegue dizer adeus. E agora, quando você se reconectar com a tua essência a partir da sua verdadeira essência, tirando esses traumas, você vai fazer isso tudo. E de uma forma leve. Todo o processo que você pode passar, você pode pedir para que seja leve. E você pode pedir para a melhor realidade ser tornada para você. E isso a gente vai fazendo de acordo com a consciência que a gente vai tendo dos nossos traumas, porque eles geram bloqueios. Então, por que que você não consegue de repente falar em público? Por que que para você de repente é muito difícil fazer dinheiro? E você começa a fazer dinheiro, faz dinheiro e de repente você perde tudo? Ou por que que de repente você finalmente arrumou um namorado, arrumou uma namorada e de repente aquilo vai ladeira abaixo? Você criou algum bloqueio ali entre você e o mundo que faz com que você recrie traumas. E traumas que você mesmo criou, porque às vezes somos nós que criamos os traumas a partir do prisma da ótica do outro. E aí você vai estar sendo esse somatório de tudo que está ali no teu campo, que você ainda não tinha consciência. Então, quando você agora começa, ok, agora eu tomo consciência de quem eu sou. Eu ainda não sei quem eu sou verdadeiramente sem as mentiras que eu conto para mim. E se agora eu começar a ser verdadeiro? E aí você começa a treinar a tua essência, a acessar qual é a tua verdadeira essência. Onde você vai olhar para aquela criança ferida que de repente não recebeu o polo que você achava que deveria ter recebido, ou não recebeu as instruções que você achava que deveria ter recebido, ou você não teve o acolhimento que você achava que deveria ter recebido ou merecido. E se de repente isso tudo foi uma construção a partir desses traumas lá na infância, e não necessariamente você merecia ou não. E aí você não aceita nada disso. E até hoje você tem problemas de relacionamentos profissionais, problemas de relacionamentos pessoais, problemas com finanças, problemas de organização. Quando você olha para tudo, acessando a tua essência, você vai verificar, peraí, isso aqui é um problema realmente de relação ou esse é o meu modo de ser? Ok, eu estou excluindo ou eu estou sendo a minha essência? Eu estou agregando ou eu estou afastando? Qual é a minha realidade sobre isso tudo?
E aí você vai começar a mover todos os pinos para que você comece a resolver a tua vida a partir do teu prisma de como realmente é o mundo. E aí você vai começar, você vai fazer alguma ativação para você começar a liberar o que está bloqueado aqui. E às vezes o bloqueio é muito bobo, tá? Às vezes é algo muito pequeno, principalmente para quem já está se trabalhando há algum tempo, ele só vai exigir que você olhe para ele e você reconheça. E você não entre na resistência, porque tudo que a gente resiste, a gente mantém. É aquele espaço que você está sempre na briga sobre alguma coisa e você está resistindo àquilo, e aí você fica sempre trazendo aquela situação para você, porque você está numa briga interna, você resiste àquilo. Quando você baixa a tua barreira e você olha, ok, é isso. Se eu sou a minha verdadeira essência, o que eu vou fazer agora? Se eu sou a minha verdadeira realidade, o que eu vou começar a acessar? E aí, de repente, a Zimara começa a fazer algo que ela sequer percebeu, que era olhar para dentro, simplesmente por fechar os olhos por 5 minutos e começar a conversar com a essência dela. E tudo começa a brotar, tudo vai brotando, tudo vai abrindo. E aí você vai entrando nesse outro espaço, onde você vai reconhecendo quem você é e você vai reconhecendo o outro. Porque, de repente, você tem uma identidade perdida na sua relação filho-mãe, filha-mãe, tanto faz, ou filho-pai, filha-pai, e você está sempre batendo naquela tecla, culpando o teu pai ou a tua mãe por algo que eles deveriam ter dado a você. Agora, quais foram os traumas deles também? Será que, de repente, eles deram o melhor deles? E você continua direcionando toda a culpa para o que eles não fizeram, para o que eles deixaram de fazer? Ou vocês são tão gratos pelo que eles fizeram e hoje em dia eles te abusam financeiramente, eles te abusam de alguma forma em nome do que eles fizeram? E quando você começa a reconhecer, seja qual for a ponta, você está na tua essência. Então você pode olhar, não, peraí, isso aqui foi uma construção que foi feita a partir do pressuposto do que eles tinham, sabiam, e está tudo certo. Só que eu estou sendo essa reprodução. E agora eu estou olhando para a minha essência, o que que eu posso olhar e ressignificar sobre isso? O que que eu posso mexer sobre isso? E aí você vai ter um outro olhar para eles, que são a primeira linha da sua ancestralidade. E de repente ele é aquilo que ele melhor conseguiu ser. E eu não estou falando isso tudo como uma grande desculpa por algum comportamento abusivo ou não de um pai. Eu estou falando pelo prisma do reconhecimento do outro na tua vida. De repente você continua reproduzindo aquela dor, que de repente era a dor dele por não conseguir dar alguma coisa para você. Só que você não conseguia ver aquilo e ainda de repente não consegue com 50, 60, 70, 80 anos de idade. Às vezes a pessoa é uma cretina, é. Só que você escolhe se você fica ou não sendo a reverberação daquela energia. Porque se você continuar escolhendo ser aquela reverberação, você vai mantendo o teu campo e você bloqueia o dinheiro, bloqueia a alegria, bloqueia a leveza. Porque todo trauma, ele reverbera sempre pelo ponto de dificuldade, dor, tristeza, mágoa. Ele não vai reverberar pela alegria. Então você vai bloquear o quê? A tua construção de alegria. Você vai bloquear o quê? A tua construção de dinheiro. Você vai bloquear o quê? A tua construção familiar bacana. A tua construção interna como ser que você é. E aí você pode começar a olhar para isso. Espera aí, quem sou eu agora nesse momento? Eu estou tendo consciência disso. E o que eu vou fazer a partir daí? E aí você pode fazer uma ativação para te ajudar a liberar esse bloqueio? Claro, para desbloquear isso. Você pode fazer um registro akáshico, você pode fazer uma multi, você pode fazer alguma outra ativação que vai te tirar desse outro espaço. Eu costumo falar que a criação da nova realidade é a partir do reconhecimento de quem você é, primeiro ponto. Em seguida, quais são as ferramentas que você tem? Então você reconhece, o que que eu faço com isso? O que que eu vou usar aqui nesse momento que eu estou aberto a mexer nisso? Não, hoje eu não estou aberto a mexer. Ok. O corpo me mostra quando. Então você começa a dialogar com essa energia de trauma para quando você estiver efetivamente aberto a mexer, você vai mexer.
de uma forma leve, de uma forma fácil, de uma forma divertida. Você não entra mais na briga. Você está ali, você reconhece aquele trauma, você olha para ele e você percebe quando você vai mexer e com o que você vai mexer. Às vezes o teu corpo só quer o reconhecimento sobre alguma coisa e a partir daquilo ele mesmo começa o teu processo de regeneração. Só que você tem que reconhecer aquilo. Vocês já ficaram, já adoeceram e de repente no meio desse momento que você está aí com alguma doença, acamado, alguma coisa do tipo, te dá um estalo e você percebe alguma coisa? Já aconteceu isso com vocês? Será que não era o teu corpo te avisando, falando para você tudo que você estava criando até aquele momento que você gerou? Ah, mas Deus vai prover se você parar de transferir para o outro. Ah, mas ele me criou? Tá, ele te criou. E se a gente começar a olhar para tudo com o seguinte prisma, ok, a pessoa fez, só que ela não tem obrigação. A gente para de transferir isso para a nossa equipe de trabalho, para os nossos mentores, seja lá qual for o nome que você dê, tá? Para os seres ascensionados. Quando você para de transferir, você vai olhar para ele, criador, o negócio é o seguinte, eu estou tendo essa consciência agora sobre mim, sobre isso tudo. Você pode me ajudar aqui? Você pode me trazer alguma ferramenta aqui que eu ainda não vi? Está muito confuso para mim nesse momento. O que que eu posso mexer? O que que você pode me trazer? Aí você está olhando para Deus ou para o Criador com um outro olhar, o olhar de generosidade com você e com o outro, porque o outro não é teu escravo. Então, verdade, quantas vezes vocês escravizam santos, seres ascensionados, Deus, Jesus, seja lá quem for, porque você está o tempo inteiro ali no pé daquele ser, pedindo e exigindo que ele te ajude. E se você mesmo acaba se tornando um abusador do outro, é em nome da tua salvação. E aí você continua perpetuando aquele trauma que começou com seu pai, com o seu avô, com o seu bisavô, seja lá com quem for, e você vai trazendo adiante aquilo ali, e você vai carregando o tempo inteiro. Porque você acredita que até o ser ascensionado tem que estar o tempo inteiro te ajudando. Só que o teu maior amigo é teu corpo. Teu corpo físico é o teu maior amigo e é a tua essência celestial. São os seus maiores amigos. São eles, a partir deles, reconhecendo eles, você vai acessar mais. E aí você dá a mãozinha pro Criador. Criador, tá bacana o negócio aqui, hein? O que que a gente pode fazer agora? O que que você pode me mostrar? Me mostra alguma coisa aí que está esquecida. E aí você vai acessando. Você vai tirando as camadas. Aí você vai tirando aquilo tudo. Você vai tirando todos esses processos. Eu agora acabei a mentoria de relacionamentos e sectioners, onde a gente mexeu muito sobre isso, sobre a essência e sobre o relacionamento com você. E tiveram várias ativações que a gente foi fazendo a partir, inclusive, do que as pessoas na mentoria traziam sobre os traumas, sobre as questões internas, porque elas acabavam reconhecendo, dentro daquele dia, naquele assunto, a gente começava a entrar no viés, pô, a ficha caiu, tá vindo isso aqui, olha, isso. E aí você vai puxando toda aquela linha do reconhecimento e não tem mais a vítima. A vítima fica de lado, porque você começa a ser o autor daquela nova construção. Então, você vai soltando aquele fio que te mantém conectado com todos, inclusive da tua ancestralidade, que tem esse viés da vítima. Olha para os seus pais agora, que são os mais próximos. Feche os olhos, olha para eles. Pergunta agora, quantos por cento eles reconhecem todo o trauma que eles mesmos criaram na vida deles? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, mais de 70%. Agora olha para eles e pergunta: as suas vidas poderiam ter sido mais fáceis se vocês tivessem olhado para vocês e buscado a sua essência? Quantos por cento vem? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100? Essas são duas práticas super fáceis que vocês podem fazer para reconhecer o espaço de não reconhecer que foi você que criou alguma coisa.
Porque é sempre mais fácil falar que foi o outro. É sempre mais fácil falar que foi. Não, porque você quer se que lá. Sabe quando você faz alguma merda do trabalho? Ou, de repente, até entre irmãos em casa? Mas mas a Gislene fez isso também, mãe. Não interessa se a Gislene fez. Tua mãe estava falando com você. Você transfere direto aquilo para tua irmã ou para o teu irmão. Ah, não vai me dizer que vocês nunca fizeram isso. Ah, duvido que quem tem irmãos nunca tenha feito isso. Duvido. E ainda mais quando era criança catarrenta, botava a culpa no outro. Por quê? A gente é Eu faço treinado até desde, hoje. né, Érica? A gente é Faço. treinado desde cedo a culpar o outro e não olhar para aquilo. Por quê? Por que você está olhando só para mim se o outro também fez? Não interessa. Você foi a bola da vez. Olha para aquilo, toma aquela bola e reconhece. Ok, o que que eu fiz aqui? Se eu estou sendo verdadeiro comigo, o que que eu posso mexer nisso? Se está no teu campo, foi você que criou. Se está no teu campo, foi você que criou. E não interessa se você também está reproduzindo um trauma ancestral, porque isso também é uma boa desculpa para você não olhar para aquilo e você ficar sempre olhando para trás. É o presente, é você olhar para o teu presente, você modificar o teu presente, para você modificar o teu futuro e modificar o teu passado e o passado dos outros também. Tudo que você olha, reconhece e começa a mexer, você está alterando o teu presente. Consequentemente, isso reverbera. E aí você vai alterando tudo para mais facilidade, para mais dinheiro, para mais alegria, para mais abundância, tá? Vamos parar com essa cretinice de não poder falar de dinheiro porque é uma coisa feia. Fala isso para um milionário. Percebe se um bilionário tem ponto de vista de falar sobre dinheiro ou de falar que gosta de dinheiro? Não tem. Percebe se uma pessoa alegre, se ela tem um ponto de vista de ficar falando sobre a alegria dela ou de transparecer a alegria dela? Não, porque ela somente é aquilo. É você ser, quando você começa a se transformar, não te interessa mais se aquilo veio de uma outra pessoa, não te interessa mais se aquilo veio do seu sistema familiar. Você para com as desculpas e aí você foca em você. E aí você vai olhar qual é a ferramenta que eu vou usar aqui. Qual é a ferramenta? Ah, mas eu ainda não aprendi muitas ferramentas. Ok. E se você parasse com as suas desculpas? Toda vez que você conta isso para você, você não acessa alguma coisa. Ao invés de você contar isso para você, se pergunte: o que que eu sei agora? O que que eu tenho para mexer nisso? Você tem que silenciar as suas desculpas. É parar com isso. Ah, mas agora você quer se que lá. Ah, agora você quer se que lá. Sai do você quer se que lá. Olha e reconhece. Ok. O que que eu tenho nesse momento? O que que eu vou fazer nesse momento? Reconheceu, você vai começar a acessar. E aí você começa a destravar. E aí, é claro, tem processos energéticos para te ajudar? É claro que tem. Mas enquanto você não reconhecer o que você tem, o que você é naquele momento, você não vai criar mais, você não vai acessar mais. Então você olha e reconhece, ok, Dan, mas Dan, estou sem grana para fazer um curso. Até quando você vai dar essa desculpa? Porque eu tenho meu canal do YouTube, sei lá com quantas mini aulas gratuitas nele, então para de me contar essa palhaçada. Então, não tenho grana para fazer mentoria agora. Ok, o que que eu tenho a ver com isso? Vai lá para o meu canal e aprende alguma coisa. Vai para o meu canal do Instagram e aprende alguma coisa. Ou vai para o meu Zoom e aprende alguma coisa. Agora, o quanto você está disponível a contribuir também com a sua vida. Porque às vezes a gente se fecha no mundo, e aí tem a ver também com o trauma que você está reproduzindo, de você ter que segurar tudo para você. Se você for pegar brasileiro, maioria, grande parte, aliás, acho que todo mundo praticamente, tem alguma origem, ou africana ou europeia. Todo mundo no Brasil tem uma origem ou africana ou europeia. Ou seja, vieram para o Brasil, a maioria veio fugindo da fome, fugindo da pobreza ou escravidão. A maioria. Alguns vieram para construir negócios. Sim, mas a maioria foi a partir desse espaço. Então você imagina uma pessoa que fugiu num navio, numa embarcação, não tinha um centavo e de repente ela só tinha um pedaço de pão.
que ela trouxe, embrulhado num lenço. E aquele pedaço de pão tinha que durar, sei lá, os 30 dias de viagem. E de repente ela morreu naquela viagem. E esse era o seu tataravô. De repente você é tão avarento que você segura tudo ali para você. Você na sua empresa, você segura o seu conhecimento, porque você não vai dividir com uma outra pessoa que trabalha com você alguma coisa que você sabe, porque ele pode roubar o seu cargo. Você não vai dividir. Não, eu aprendi isso, eu guardo isso para mim, você que se vive. Ou, de repente, você, dentre os seus amigos, saem para tomar uma cerveja, algo do tipo, e aí você está ali contando quantas pessoas estão bebendo e se na hora de pagar a conta você vai dividir certinho pelo que você bebeu ou não. Por quê? Você está reproduzindo aquele trauma. E é a tua grande desculpa, inconsciente ou até consciente, para falar o que você faz ou o que você não tem, porque você ainda é aquele miserável que você está reproduzindo da tua família. Só que isso você pode quebrar com essa fala. É você começar a olhar o quanto eu posso começar a estar disponível para ser uma contribuição. E eu não falo de caridade, eu sempre deixo claro sobre isso, tá? Caridade é outra coisa e eu não curto. Caridade, para mim, eu tenho um ponto de vista, uma percepção sobre isso. Contribuição é outra. Quantas vezes você, voltando aqui para o ambiente de trabalho, você fala que seu chefe é um desgraçado, que todos os coleguinhas te odeiam, que você não suporta nenhum dos seus coleguinhas. Agora, será que não é você também que detém tudo, segura tudo para você ali? E aí, de repente, você só tem esse olhar sobre todos os seus colegas de trabalho, quando na verdade é você que cria aquilo tudo, porque você tem que manter tudo ali escondido para você. Isso acontece até em casamento. Tem pessoas que têm um casamento bem assim, um competindo com o outro o tempo inteiro. E é só você olhar para um casamento que é assim, ou para uma relação de negócio que é assim. Isso cria mais ou menos dinheiro, isso cria mais ou menos alegria. E se você abrisse a sua mão e deixasse o tio Patinhas que você está reproduzindo, e pior, o tio Patinhas sem ser milionário, para provar que todo mundo está contra você, e você simplesmente solta e começa a ser a contribuição para todos do seu campo. Eu hoje escolhi ser essa contribuição para esses um. Não escolhi, escolhi. Então, a contribuição é isso. O que que você pode trazer para o mundo do outro? E perceba, eu percebo muito isso. Às vezes as pessoas têm um discurso de que minha vida financeira está muito ruim, ou a minha vida particular está muito ruim. E às vezes eu trago esse ponto, tá, mas o quanto você contribui com o outro? E aí você faz o exercício do percentual. Olha, coloca, o quanto eu contribuo com os meus amigos? E contribuir não é só sobre dinheiro. O quanto eu contribuo com os meus amigos? O quanto eu contribuo com a minha família? O quanto eu contribuo no meu negócio? O quanto eu contribuo com o outro por alguma coisa? É olhar, perceber, reconhecer e mudar. Porque quanto mais você está no espaço do, da contribuição entre todos, mais você está na energia uníssona da criação, não do reter. O reter você não cria mais, você cria menos, você cria muito menos. Então você vai olhar e vai começar a mudar essa fala sua que você usa como desculpa de que às vezes todos estão contra você, às vezes nem estão. Às vezes nem lembram quem você é, porque você deixou você ser apagado do registro dos outros por todo esse espaço onde você está sempre reproduzindo um trauma, reproduzindo um espaço de vítima, um espaço de não posso, de não sei. E aí você está sempre no porém, sempre no contudo. Não, mas eu já estou estudando ferramentas. Contudo, porém, todavia, para por perante, eu estou sem tempo para aplicar em mim. Mentira. Chama a desculpa que você está contando. Quando você quer, você para por um minuto. Às vezes, o que é requerido é um minuto de presença com você. E você já começa a mudar o teu sistema naquele dia. Então, olha e reconhece. O que que eu posso começar a fazer agora para parar com a ladainha mental das justificativas de quem eu sou e de onde eu estou? E aí você vai. Isso tudo faz sentido para vocês? Maravilha, gosto assim.
E se você agora simplesmente olhasse para você, corpo, toda essa luta interna, vamos parar com isso agora? O que que a gente pode fazer? E aí você só vai. O seu novo processo de reconhecimento de que você pode ser tudo, e mais além. Hoje pode ser a tua primeira segunda-feira com essa nova percepção, se de repente você ainda não tinha percebido nada disso. Então, percebe. Percebe quem você pode ser a partir de agora. Percebe o que que você pode começar a fazer. Percebe. E solta, só solta, só solta, 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 solta. Olha para isso tudo de um outro espaço. Sabe aquele amigo que é muito simpático, fala com todo mundo, e de repente ele até nem tem grana, mas sempre tem alguém pagando para ele uma cerveja no bloquinho de carnaval, sempre tem alguém que convida ele para almoçar, sempre tem alguém que convida ele para viajar, sempre tem alguém. Será que ele tem alguma reprodução de traumas? Pode ser que sim, mas pode ser também que ele esteja aberto a receber, sem culpar nada. Ele está no espaço da leveza. E aí ele recebe, porque ele só escolhe aquilo. Ele não está na reprodução dos traumas. De repente, ele ainda não conseguiu começar a criar alguma coisa mais substancial na vida dele, mas ele está criando no mundo dele. Então, olha, percebe o que que eu faço agora. Olha, percebe o que que eu faço agora. Olha, percebe o que que eu faço agora. Olha, percebe o que que eu sou agora. E aí você vai nesse novo espaço, criando a tua nova realidade. Segunda-feira, 26 de fevereiro. Eu gosto muito do número 6 e muito do número 2. E 6 com 2 dá 8, que é infinito. 6 é o número de dinheiro. 2 é o número do segundo passo de uma nova realidade. Mês de fevereiro é o segundo mês do ano para você começar a mudar tudo. Você pode escolher agora para você. Só digo isso. Você pode mudar tudo. Você pode mudar tudo. Percebe? Muda e faz.